Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um momento de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Digo recapitulação porque hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro, e como muitos pediram, que alguns gostavam de um vídeo único da lição, então eu farei uma breve introdução agora e depois vou colocar todos os vídeos da semana na sequência para que você possa fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós vimos ao longo da semana. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar comigo nesse vídeo, por acompanhar a nossa lição. Se você não é inscrito no meu canal, gentileza se inscrever, ativar o sininho e também aí dar o seu like se você gosta do nosso conteúdo e partilhar com outras pessoas. Essa semana estudamos sobre ajuntando tesouros nos céus. E agora nós vamos então recapitular brevemente tudo que foi falado ao longo dessa semana. Então vou colocar agora os vídeos na sequência e se você perder um ou outro, vai ter agora a chance de recapitular todos os vídeos. Então vamos lá ao estudo da lição? Mas eu queria vir aqui rapidamente para introduzir a lição que vamos ter essa semana. Estamos estudando aí a respeito a administradores fiéis à espera do mestre e chegamos agora à nossa sexta semana. Ajuntem tesouros no céu. Esse é o tema da lição que vamos estudar essa semana. O verso para memorizar apareceu em Marcos 8, 36 e 37, que diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, que daria um homem em troca de sua alma. Bom, são palavras de Cristo, onde ele tenta levar-nos ao raciocínio de que adianta alguém ter o mundo inteiro e perder a salvação. Ter todas as posses que você pode sonhar e perder a vida eterna. Não adianta nada. É essa reflexão que Jesus nos chama para essa semana. Agora, Jesus fala na lição dessa semana que Jesus nos ajuda a ter uma estratégia de investimento fantástica. Não acumular tesouro aqui na terra, mas tesouros nos céus, aonde a traça e nem ferrugem corrói e onde os ladrões também não roubam. Então, é lá que nós temos que investir. Jesus conclui: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o coração do homem. Então, devemos colocar o nosso dinheiro aonde há possibilidade de vida eterna, ou seja, no reino de Deus. Não apenas nosso dinheiro, mas também nosso tempo, nossos talentos e nossas orações. Agora, como que alguém pode acumular tesouro no céu? Como entender esse ensino de Cristo? Essa semana, nós vamos recapitular a história de alguns personagens: Noé, Abraão, Ló, Jacó e Moisés. Esses serão 5 personagens que nós vamos recapitular a história deles. Pessoas que aprenderam na vida a acumular tesouro no céu. Então, em cada dia desta semana, vamos olhar para um desses personagens com uma pergunta: o que eles fizeram para acumular tesouros nos céus? O que eu posso aprender com a experiência de Noé, com a experiência de Abraão, de Ló, Jacó, Moisés? Bom, é isso que nós vamos conversar ao longo dessa semana. E nós vamos ver em cada dia dessa semana um exemplo de alguém que teve uma mudança radical na sua vida e passou a se dedicar mais às coisas espirituais. Começando com o exemplo de Noé. Aqueles que buscam tesouros celestiais, disse a lição, frequentemente são chamados a fazer grandes mudanças aqui na terra. Quais as mudanças que Noé teve que passar? Quais as implicações da história de Noé para a nossa vida hoje? Então vamos aí ao nosso estudo da lição desse domingo, começando com Gênesis capítulo 6. O versículo 5 diz que Deus viu que a maldade do homem havia crescido muito, e por se multiplicar sobre a terra, toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era má continuamente. Ou seja, o pecado atingiu dimensões jamais imagináveis nos dias de Noé. E a Bíblia vai usar a expressão que Deus se arrependeu
de ter feito o homem. E tomou a decisão de destruir tanto homens como animais. Como que nós podemos entender o arrependimento divino? Deus se arrependeu. Se Deus é onisciente, se Deus não muda, como que ele pode se arrepender? Bom, aqui nós temos um antropoformismo. Antropoformismo é uma forma humana de tentar descrever algo que se passa na mente de Deus. Deus não se arrepende porque se arrepende quem erra, né? Quem faz a coisa errada. Agora, essa expressão é usada para dizer que Deus se entristeceu. Deus ficou triste com as decisões que o homem tomou. Deus havia dotado o ser humano de livre-arbítrio e ele escolheu um caminho da morte e não da vida. Escolheu um caminho do pecado e não da obediência. E isso trouxe tristeza ao coração de Deus. É nesse sentido que Deus ficou triste, se arrependeu, certo? Não como o nosso arrependimento, porque a gente faz coisa errada. Deus não fez nada de errado, mas ele ficou triste pela escolha do homem. E então Deus tomou a decisão de destruir da face da terra tanto o homem quanto os animais. Quem encontrou Deus? Encontrou Noé. Gênesis 6, 8, 9 e 10 fala sobre Noé. Noé era justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. 3 características a Bíblia apresenta a respeito de Noé. Interessante, nós temos aqui um exemplo de alguém que não se contaminou, mesmo vivendo no meio de uma geração perversa. E há aqui uma lição preciosa para nós. Mesmo hoje, muitas pessoas escolhendo um estilo de vida que não agrada a Deus, nós precisamos ser obedientes a Ele, seguir o exemplo de Noé. E quando a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, veja que Noé já experimentava a graça mesmo antes da cruz. Sempre houve graça para o povo de Deus. A única forma de sermos salvos é pela graça. É claro que aqueles que viveram antes da morte de Cristo, eles foram salvos por crerem no sacrifício vindouro, que ainda haveria de se concretizar. E nós hoje somos salvos por um sacrifício que já passou, que já está na história. A terra estava corrompida e Deus tinha um plano. Qual era o plano? Deus queria pôr fim à carne e ele pede Noé que faça para ele uma arca. E deu para Noé todas as orientações de como a arca deveria ter sido feita. Noé podia ter gasto o seu tempo, a sua vida, cuidando da sua vinha, né? Gênesis 9:20 informa que ele era lavrador. Podia ter feito uma casa bonita para ele, para a família dele. Mas a mudança drástica acontece na vida de Noé. E ele certamente abandona a sua rotina, porque agora, nos próximos anos, no próximo século, ele vai passar construindo um barco. Uma mudança radical. Por que fazer um barco? Porque vai vir um dilúvio. A terra vai ser inundada. É interessante como a lição coloca que o dilúvio sempre foi contestado. Hoje, as pessoas dizem que é um mito, que não pode ter havido uma inundação global. Antes do dilúvio, as pessoas diziam que era uma impossibilidade, porque desde que todas as coisas surgiram, as leis da natureza eram rigidamente obedecidas. Todos os rios corriam para o mar. O volume de sua água nunca havia aumentado. A chuva não existia. A terra era regada por um orvalho que subia todas as manhãs ou à noite. Era uma impossibilidade. Mas ainda que eles negassem um dilúvio vindouro, ou ainda que hoje muitos neguem um dilúvio passado, nós cremos na palavra de Deus e no relato dela. Cremos na existência, sim, de um dilúvio universal. E o apóstolo Pedro,
na sua segunda carta, capítulo 3, versos 3 a 7, ele faz uma comparação entre o dilúvio e os dias que ele estava vivendo, que se aplicam também aos nossos dias. Pedro diz assim, 2 Pedro 3, 3 em diante, tendo em conta que antes de tudo nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Perceba que é o mesmo argumento. As coisas não mudaram, então não vai ter destruição. Mas Pedro assegura, no verso 7, que os céus que agora existem e a terra estão entesourados para o fogo. Se naquele momento o mundo seria destruído pelas águas, em nossos dias o mundo será destruído pelo fogo, exatamente 1000 anos depois da volta de Jesus. E assim como muitos hoje não creem, muitos não criam quando a arca existiu e veio o dilúvio, o mesmo vai acontecer. E aqueles que não acreditarem se perderão. Nós não sabemos quando Cristo voltará. De certa forma, isso não importa. O que importa é que hoje nós façamos como Noé fez. Obedeçamos a Deus e façamos em nossa vida todas as mudanças necessárias, ainda que elas sejam radicais. Esse é o principal ensino de hoje. Obedecer a Cristo e nos preparar para seu reino exigem mudanças radicais. Que mudança radical você precisa fazer para estar pronto para a volta do Senhor? Então, Abraão, o pai dos fiéis. A história de Abraão é uma das histórias mais lindas e impressionantes da Bíblia, né? Tudo começa com um chamado para que ele saia da sua terra e de sua parentela e vá para uma terra que ele não sabia onde era. Deus ainda lhe mostraria que terra era essa. Abriu mão, então, Abraão da convivência com a sua família, do conforto, para aceitar o chamado divino. Qual foi o resultado desse chamado? Em Gênesis 12, 1 a 3, nós lemos aqui o desafio de Deus para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, verso 2. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que significa a promessa de Deus de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra? É simples, porque de Abraão viria Isaque, de Isaque viria Jacó, de Jacó viriam os 12 filhos, as 12 tribos, finalmente o Messias viria. Então, Abraão abençoaria todas as famílias da terra porque ele era o patriarca, o grande antecessor da linhagem do Messias. É assim que as famílias da terra seriam benditas. E então Abraão aceitou esse chamado. A obediência de Abraão foi inquestionável. E ela é uma das maiores provas da Bíblia, diz Ellen G. White, a respeito da fé. Ele estava satisfeito a estar aonde Deus queria que ele estivesse. Bonito, né? Estarmos satisfeitos em estar onde Deus quer que estejamos. Abraão, Isaque e Jacó, interessante, eles não receberam a terra prometida, apenas a sua descendência, mas ainda assim, eles foram leais ao Senhor. E quando vamos para Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, dos versos 8 a 13 são dedicados a Abraão. E lá diz que pela fé, ele foi para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas, com Abraão, com Isaque e Jacó. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa
como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Está falando aqui de Sara, né? Que já era uma mulher avançada em anos quando deu à luz ao seu filho, Isaque. E então o verso 13 diz: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, as saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Esta foi o estilo de vida, né, de Abraão. Ele serviu a Deus, foi fiel ao seu chamado, e ele se sentia um peregrino e estrangeiro em terra estranha. Assim somos nós. Nós temos uma pátria celestial. A mesma que Abraão aguardava, nós estamos aguardando. E por vezes somos chamados a tomar decisões em nossa vida, mas devemos sempre nos lembrar desses exemplos, como vimos de Noé no domingo, de Abraão agora na segunda. Alguém que tomou uma grande decisão, que mudou, que envolveu uma mudança de vida, como resultado de buscar obedecer ao Senhor. Que mudança você precisa fazer hoje em obediência à voz do Senhor? Se desejamos acumular tesouros no céu e não aqui na terra, nós devemos ser leais à voz de Deus. E pode ser que Ele esteja falando para que nós tomemos uma decisão que vai nos levar a uma mudança. Que mudança você precisa fazer? Pensa nisso ao longo desse dia. Essa semana já vimos a experiência de Noé, também a experiência de Abraão, e hoje, terça-feira, vamos ver a experiência de Ló. Interessante que das histórias dessa semana, apenas a de hoje é uma história negativa. A gente tem que aprender para não fazer o que ele fez. Enquanto a gente imita, devemos imitar os outros exemplos. O caso de Ló é um caso que não deve ser imitado. Então, bem-vindo aí. Eu quero aproveitar e já convidar você para se inscrever no canal. Você não é inscrito ainda? Por gentileza, se inscreva. Deixa aí o seu like se você gostar do nosso conteúdo. Ative o sininho para receber sempre as novidades. E um abraço muito carinhoso para todos vocês que estão aí sempre conectados na lição da Escola Sabatina. O vídeo de segunda-feira eu postei somente hoje, terça também, porque eu fiquei completamente afônico. Então hoje, terça, você acabou tendo aí 2 vídeos aqui no canal. Mas eu coloquei eles separados e para que nós pudéssemos avançar no nosso estudo. Hoje, as más decisões de Ló. Vimos ontem a história de Abraão, né? Abraão aceitou sair de sua casa, de sua parentela, e pela fé ele foi para uma terra que Deus prometeu lhe dar, terra que ele não sabia nem aonde era. E Ló, sobrinho de Abraão, escolheu ir junto com ele. Então Ló foi, e ali Deus abençoou grandemente Abraão, e ele ficou rico, e certamente pela relação ali com o tio, Ló acabou também se enriquecendo. E eles se enriqueceram a tal ponto de que não puderam mais habitar juntos pela quantidade de gado que eles possuíam. E a lição disse que o possuir gados, né, era a medida de riqueza daqueles tempos. E então, em Gênesis 3, 10 a 12, nós temos um momento em que Abraão decide separar-se de Ló. E Abraão dá para ele o direito de escolher para onde ele queria ir. Veja, Abraão era mais velho que o seu sobrinho. Abraão deveria escolher primeiro para que direção ir, e Ló deveria ir na direção oposta. Mas Ló nem respeitou isso, e então acabou ali ele escolhendo primeiro. Gênesis 13, 10 a 12 diz que Ló levantou os olhos e ele viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, diz a Bíblia. Ou seja, belo como era o jardim do Éden. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E então Abraão foi para o outro lado, o lado oposto. E Ló habitou nas cidades da campina. E a Bíblia diz no verso 12 que ele ia armando suas tendas até chegar na cidade de Sodoma. Aí começam as más decisões. Ele tinha muita terra diante de si, mas escolheu ir armando sua tenda até chegar à cidade de Sodoma.
Ló sabia que Sodoma era uma cidade pervertida, Sodoma e Gomorra, né? E o pecado havia se multiplicado. Então agora Deus visita Abraão para informar Abraão o que ele iria fazer. Ele pretendia destruir a cidade de Sodoma por causa da sua promiscuidade, por causa dos seus pecados. Interessante, né? Abraão era tão amigo de Deus que Deus contava as coisas para ele. Eu fico impressionado com essa história. E o que mais impressiona vem em seguida. Porque quando Abraão ouve os planos do Senhor, Abraão era tão amigo de Deus que ele diz assim: escuta, mas você vai destruir todo mundo lá e se tiver gente justa no meio? Não vai ficar bem para o Senhor destruir o justo com o ímpio. Se tiver lá, por exemplo, 50 justos, vai matar todos eles por causa dos outros? E então Deus diz: não, por amor e misericórdia aos 50, Abraão, eu não vou destruir. Tá, e se faltar 5? E se tiver só 45, você ainda vai destruir? Não, por amor aos 45, eu não destruirei. E se tiver só 40? E se tiverem só 30? Só 20? E Abraão foi até o ponto: Senhor, não fica nervoso comigo. Mas se tiverem ali só 10 justos, ainda assim você vai destruir a cidade? E Deus disse: não, eu não vou destruir por amor aos 10. E então Abraão parou de argumentar com Deus, e então Deus, ele foi. Interessante que a lição trouxe um ponto muito importante, né? Deus só se foi da presença de Abraão quando acabaram os argumentos. Talvez se Abraão tivesse perguntado, e se tivesse ali 5, 4, 3? A misericórdia do Senhor é assim, ela é extensiva, né? Ela vai até onde vai a nossa fé. Interessante. E então, por amor dos 10, Deus tomou a decisão de não destruir. Mas não haviam 10 justos em Sodoma. E então os anjos foram enviados. E por misericórdia e por amor a Abraão, que intercedeu por seu sobrinho Ló, Deus enviou 2 anjos para salvarem Ló e sua família. E toda a família seria salva se eles tivessem obedecido. Mas a esposa de Ló, ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Esse olhar para trás não é um simples gesto de olhar para trás no momento de uma fuga. Não, ela olhou para trás lamentando tudo o que estava ficando para trás. Na realidade, ela amava aquele estilo de vida de Sodoma. Ló era um homem rico. Certamente a sua esposa e filhas tinham tudo o que precisavam e desejavam. E elas amavam mais, a mulher especialmente, né? Amou mais o tesouro terrestre do que aquilo que Deus estava querendo fazer pela família. Resultado, ela perdeu a sua salvação. Perdeu sua vida e a salvação. Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu de lá com quase nada. A lição diz para nós: cuidado com as decisões que nós tomamos. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem corrói. E os nossos olhos não podem estar postos nessa terra, porque finalmente tudo aqui vai ficar. Pensa nisso ao longo desse dia. Bom, Jacó amava a Deus, diz a lição da escola sabatina, mas ele se sujeitou a conspirar contra seu pai e contra seu irmão, ouvindo sua mãe. Isso levou a ter que fugir. Depois de enganar seu pai e seu irmão, ele foi ameaçado de morte e ele teve que fugir. Essa fuga durou 20 anos. 20 anos longe de casa. E ele nunca mais viu a face de sua mãe. Quantas consequências o pecado pode trazer? Nossas escolhas nos separam de Deus às vezes. Quando escolhemos mal, quando escolhemos o pecado, somos separados de Deus. E chegou o momento que Jacó, suas 4 mulheres, um polígamo, contra a orientação divina, e por causa disso colheu sérias consequências. O plano ideal de Deus sempre foi um homem e uma mulher. Ainda que Deus tolerasse a poligamia na Bíblia, ela nunca foi aprovada por ele. E os patriarcas que se envolveram na poligamia, acompanhando as culturas vizinhas, tiveram sérios problemas. Ele agora teve que tomar uma decisão então.
e enquanto fugia, ele foi alcançado pela graça de Deus. Em Gênesis 22, a Gênesis 32, a partir do verso 22, nós lemos um pouquinho dessa história. O texto diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas, os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Um anjo do Senhor veio para estar com Jacó, o anjo do Senhor. Interessante que Jacó se apegou a esse anjo, e o anjo disse: deixa-me ir, porque o dia já está rompendo. E Jacó faz uma linda oração: não deixarei ir, se não me abençoares. Não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó buscava ali pelo perdão. E esta luta de Jacó pelo perdão, pelo erro que havia cometido, é usada pelo profeta Jeremias no capítulo 31, para falar um pouquinho a respeito do tempo de angústia pelo qual o povo de Deus vai passar nos tempos finais da história. Em Daniel capítulo 12, você também encontra alusão nos verso 1, a esse tempo de angústia qual nunca houve. E Ellen G. White chama esse tempo de angústia de o tempo de angústia de Jacó. E assim como Jacó lutou com Deus e prevaleceu, nós também deveremos lutar. Naquele momento em que ele lutava com Deus e buscava por perdão, o que Deus fez? Então Deus mudou o nome de Jacó, que significa suplantador, enganador, para Israel, para príncipe. Por isso o título de hoje, de enganador a príncipe, de Jacó a Israel, pai de uma grande nação. Jacó pôs o nome naquele lugar de Peniel. E ele disse: por que botou o nome de Peniel? Porque vi a face de Deus e minha vida foi salva. Interessante como a graça alcançou Jacó e ele encontrou perdão para o pecado que ele havia cometido. O erro ficou patente diante de seus olhos. Ele não havia confiado na promessa de Deus que podia, no tempo dele, na forma dele, cumprir o que havia prometido a Abraão, que a sua descendência seria uma grande nação. Ele duvidou da promessa de Deus feita ao seu avô Abraão. E então agora ele se arrepende do seu erro e ele agora busca o perdão. Depois do perdão e desse momento da experiência de Jacó, ele faz um pedido interessante com relação à sua morte. Ele ordenou que ele fosse reunido e sepultado na mesma caverna, lá em Efron, a caverna no campo de Macpela, na terra de Canaã. E Jacó explica por que ele quer ser sepultado ali. Porque ali estavam sepultados seu pai, Isaque, e sua mãe, e também seu avô Abraão e sua avó Sara. E esta mesma caverna em Canaã recebeu os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eu fico pensando na primeira ressurreição, quando Cristo voltar. E esses 3 patriarcas se levantarem. O Pai, o Filho e o Neto. Os 3 que passaram por muitos reveses na vida, mas finalmente confiaram no Senhor. E a graça os alcançou. A lição que fica para mim e para você hoje é: você vai permitir-se ser alcançado por essa graça? Porque ela se manifesta para todos. Hoje o dia amanheceu, quarta-feira começou, o sol nasceu. As misericórdias do Senhor se renovaram. E eu espero que a graça do Senhor alcance também a sua. Bom dia, queridos amigos, juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. Ajuntem tesouros nos céus. Hoje, quinta-feira, dia 9 de fevereiro, nós vamos estudar sobre o personagem Moisés. Ao longo dessa semana, estamos estudando sobre vários personagens que tomaram decisões difíceis na vida para juntar tesouros no céu. E como que nós ajuntamos tesouros no céu? É claro
que voltando o nosso coração para Deus, para as coisas espirituais, vivendo o Evangelho e cumprindo Mateus 6,33, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Moisés é uma história interessante, né? A lição coloca que foi por providência divina e foi por uma mãe empreendedora que Moisés foi salvo da morte. Você se lembra que havia uma ordem lá no Egito para que todos os garotos fossem assassinados, mas essa mãe piedosa preparou um cesto de junco, colocou nele seu filho, colocou nas águas do rio Nilo para preservar de alguma forma o seu filhinho. E na providência divina, esse cesto foi parar justamente lá, bem pertinho, foi parar lá bem pertinho da rainha, né, da filha de Faraó. E ali, essa filha então o alcança e agora vai pagar a própria mãe, Joquebede, para que alimentasse o garoto, para cuidasse dele, para que cuidasse dele até que ele fizesse 12 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela cuidou desse garoto, ajudou na formação do seu caráter, ensinou para ele a temer o Deus verdadeiro e preparou esse menino para a vida. Bom, que desafio, né? Abençoado para uma mãe que era escrava. O livro de Atos, capítulo 7, verso 22, diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas antes de ser educado nas ciências do Egito, ele foi educado aos pés de uma mãe piedosa a temer o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Agora a pergunta que a lição faz é: o que Moisés teve que deixar para acumular tesouros no céu? Que decisão difícil ele teve que tomar para avançar no plano de Deus? O livro de Hebreus 11, 24 a 29 traz a resposta. E eu leio assim. Hebreus 11, 24 a 29. Pela fé, Moisés, quando já era homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como aquele que vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Esse verso, destinado a falar de Moisés, resume muito bem o ensino central dessa semana. O que significa juntar tesouros no céu? Significa você abrir mão de muitas coisas nesse mundo pela vida eterna. É claro que abrir mão de tudo aquilo que impede você de entrar no céu. E aqui diz claramente que ele contemplava o galardão. Então, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, com o povo de Israel, do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado. É exatamente isso. Acumular tesouros no céu é nós não vivermos escravos do pecado, mas acreditarmos naquele que nós não podemos ver. É trocar os prazeres momentâneos do pecado nessa vida pelas glórias da eternidade. Ajuntar tesouros nos céus é assumir o opróbrio de Cristo, que por nós morreu na cruz, do que viver uma vida de servidão aqui no pecado. E qual foi o destino de Moisés? Bom, você sabe que ele não entrou na terra prometida, morreu antes disso, mas o futuro de Moisés era glorioso. Ele não sabia o que Deus estava preparando. De fato, a Bíblia não revela, né? Mas Ellen G. White diz que pouco tempo depois de sua morte, Deus o ressuscitou. Quão pouco tempo é esse? Eu não sei, se meia hora, se uma semana.
mas pouco tempo se passou entre a morte dele e a sua ressurreição. E certamente quando ele ressuscitou, já glorificado, e Moisés é o único ser humano da história que morreu e já ressuscitou glorificado, porque ele é um símbolo da ressurreição dos salvos, a primeira que vai acontecer no futuro. Moisés foi levado já para os céus e hoje já está lá no céu, desfrutando da vida eterna. Extraordinário. Esse é o maior exemplo que a lição está trazendo para nós hoje, para dizer para você de que compensa juntar tesouros nos céus. Você pode perder a maior glória que há nesse mundo, mas você não vai perder a sua coroa de vida eterna. Você pode ser maltratado como um servo de Deus, mas você vai reinar com o próprio Cristo. E como diz o Apocalipse, sentar no trono com Ele, assim como Ele venceu e sentou no trono com seu Pai. Que você tenha uma quinta-feira abençoada e que você ajunte tesouros nos céus. Vamos orar? Pai querido, dai-nos a consciência nesse dia de que precisamos ajuntar tesouros no céu e que o Senhor nos ajude a nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Obrigado pelo exemplo de Moisés, que nós possamos segui-lo, sendo leais ao Senhor, como vendo aquele que não pode ser visto. É a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém.